Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como renderizar um Living. Bora lá pro vídeo. Fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, certo? Meu nome é Paulo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como renderizar um living, pessoal. Um living aí, uma sala de estar, é um dos ambientes principais aí, certo? Na arquitetura de interiores, certo? Muitos clientes aí precisam de imagens de living, então é importante que vocês saibam aqui qual a câmera escolher, quais as texturas e quais os efeitos para aplicar nessas cenas internas, certo? E eu vou deixar aqui para vocês na descrição, pessoal, o link do arquivo que eu renderizei essa cena, certo? Eu vou deixar bem livre para vocês podem mobiliar do jeito que vocês quiserem, utilizar as texturas que vocês quiserem, certo? E aí eu queria pedir para vocês renderizarem essa cena de acordo com a preferência de vocês e me marcarem lá no Instagram, pessoal. Vou deixar o Instagram aqui para vocês me marquem lá que eu vou repostar nos stories as imagens que vocês mandaram, certo? E pessoal, aproveitando para lembrar, se vocês estiverem gostando desses vídeos aqui, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, certo? Deixa o like aí para o YouTube poder compartilhar mais esses vídeos, certo? E para quem aí quer se aperfeiçoar no Lumion, se você utiliza o Lumion e quer se desenvolver mais, eu tenho um treinamento, eu vou deixar aqui na descrição. Lá eu ensino a desenvolver vários tipos de imagens noturnas, diurnas, nubladas, cenas de interiores e exteriores, certo pessoal? É um treinamento bem completo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem, certo? E vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês agora o arquivo que a gente está utilizando para desenvolver esse living aqui. Bora lá para a tela do computador. Bem pessoal, esse aqui é o arquivo que eu vou disponibilizar para vocês no link, para vocês baixarem, certo? Aqui eu deixei um arquivo bem limpo, eu botei só aqui, eu pintei de algumas cores aqui, porque eu boto as texturas pelo próprio Lumion, né? Se você utilizar aí outro renderizador, aí você pode aplicar as texturas aqui, certo? E aí renderizar. Eu tentei deixar o arquivo bem leve, eu botei só uma cortina aqui e botei a parte da lareira aqui, certo pessoal? E aí botei também esse guarda-corpo aqui e deixei a escada, certo? Deixei a escada aqui na parte de baixo. E aí eu queria que vocês configurassem esse arquivo aqui da preferência de vocês aí, certo? Eu queria que vocês renderizassem e mandassem os resultados lá no Instagram e me marcassem, certo? E aí pessoal, vamos passar aqui agora para a tela do Lumion. Aqui pessoal, essa aqui é a nossa cena, certo? Aqui vamos começar com a parte das texturas, pessoal, certo? Eu configurei todo esse ambiente aqui e se você olhar lá no Instagram, eu fiz várias cenas nesse mesmo ambiente aqui, certo? Eu fiz algumas cenas mostrando aqui essa parte do sofá, ali um pouco da prateleira ali, certo? E eu também fiz outra cena aqui mostrando essa parte aqui, pessoal. Lareira e aquele revestimento ali, certo? E mostrei um pouco aqui dessa plantinha e até usei um desfoque aqui. E aí vou ensinar para vocês aqui primeiro, pessoal, as texturas aqui. Aqui, pessoal, nessa parte aqui desse revestimento, aqui eu utilizei essa textura, certo? Eu aumentei um pouco aqui a colorização, pessoal, para ela não ficar tão bruta, tão assim, da cor que ela já vem, que é essa cor aqui, certo? Se você quiser até usar essa mesma textura aqui, você pode usar dessa forma. Ela fica aqui na parte de interior, revestimentos. Aqui eu tô usando o Lumion 10, certo? E ela fica aqui na página 2. Essa bem aqui, certo? Aqui, pessoal, nessa parte aqui eu utilizei um vidro, né, normal. Aqui, pessoal, muita gente tem dúvida aí na parte nesses material de madeira, de troncos assim, certo? Aqui, pessoal, você pode achar esse material aqui na parte de vários, certo? E aqui na parte de madeira. Eu utilizei esse número 012 aqui, certo? E aí esse aqui eu usei o mesmo, só mudei a colorização. E aqui na textura, pessoal, eu aumentei o máximo relevo aqui, certo? Diminui um pouco a escala. Aqui uma dica de texturas para vocês. Quando vocês forem utilizar texturas no Lumion, não precisa se prender a uma textura fixa que tenha uma certa cor ou um certo relevo, certo? Você pode ir ajustando de acordo com o que você quer.
Se você utilizar uma textura que ela tem uma cor muito forte, você pode aumentar a colorização dela e tentar adequar para o seu tipo de textura, a textura que você está querendo, certo? Não precisa se prender muito à cor da textura e ao relevo que ela traz, certo? E aqui essa foi a textura que eu trouxe. Aqui, pessoal, antes de falar aqui da parte da fogueira, nessa parte aqui eu trouxe como se fosse um mármore, pessoal. Eu botei nessa textura de mármore aqui, que ela fica na parte de pedra, certo? Aqui interior pedra. Você encontra esse mármore aqui na página 2, certo? E aí, pessoal, nessa parte aqui, eu aumentei muito a colorização para ele perder um pouco esse detalhe aqui da textura, certo? Quando você aumenta muito a colorização, ele perde relevo, certo? E perde esses detalhes aqui, essas ranhuras aqui, certo? E aqui eu botei alguns objetos de decoração, livro, quadro, essa plantinha, certo? Aqui no piso, pessoal, o piso que eu escolhi aqui também tá na parte de revestimentos aqui, né? De interiores. Eu escolhi aqui na página 3 esse daqui, pessoal. Só que aqui, como a gente vê, eu aumentei bem a textura, eu aumentei bem a colorização, certo? Porque se eu abaixar toda a colorização, ele fica muito marcado, pessoal. Aqui a gente consegue ver como se fosse um piso com muitas ranhuras assim, muito marcado, certo? E aí eu botei a colorização aqui nessa parte de 0.7 e a cor branca aqui, certo? Que ele fica mais suave. Ele vai perdendo um pouco da textura e fica mais suave, certo? É interessante assim, quando vocês forem renderizar alguns livings, esses livings, essa sala de estar, pessoal, é um ambiente assim que muitos clientes pedem. Muitos clientes querem ver uma sala de estar, quer ver um living assim bem organizado, certo? E aí, geralmente, muitos pedem piso de porcelanato, às vezes piso acetinado, piso polido. E aí, esse daqui, ele pode ser adaptado para esses modelos, certo? Aqui na parte do sofá, pessoal, eu utilizei aqui, como eu já havia falado em outro vídeo aqui, eu usei o material de tecido aqui, certo, pessoal? O material de tecido, ele fica aqui na parte de interiores, certo? E aqui na página 2... eu escolhi esse modelo aqui, que ele vem com o displacement, certo? Se você usa outras versões, aí, o Lumion 8 ou o Lumion 9, ele não vai ter essa opção aqui de configurar o displacement, certo, pessoal? Isso aqui só vem a partir do Lumion 10. E aí eu utilizei aqui, eu sempre gosto de deixar a refletividade um pouco alta, né? Eu abaixo o lustro e vou adequando o relevo e o displacement aqui, de acordo com o tanto de relevo e de textura que eu quero ter no material. Aqui na parte das almofadas eu utilizei outro material. Eu botei esse aqui que fica ao lado, certo? Ele já tem um aspecto assim mais... ele tem uma textura mais forte, né? O do sofá ele é mais suave. Aqui a gente percebe uma textura mais forte na almofada, certo? Eu quis botar aqui para ficar um tecido diferente na almofada e já funciona para dar um contraste também, né? Você muda a cor e aí fica esse contraste legal do sofá com a almofada. E aqui eu utilizei o mesmo material nas outras almofadas, certo? Só que aqui eu mudei a cor e aqui eu deixei a intempérie um pouco maior, que é importante a gente botar intempérie aqui. Às vezes só um pouco, ou você pode aumentar mais, pessoal, porque ela dá esse aspecto ali de imperfeições, né? E a gente tem essas dobras na almofada aqui, que dá essas imperfeições, certo? A gente precisa botar pelo menos um pouco de intempérie na questão do sofá e nas almofadas, certo? Nesse material aqui eu botei um material de madeira, certo? Aqui eu não precisei configurar muito, eu só aumentei um pouco aqui a colorização, porque a madeira ela tá muito clara. E é isso que eu tava dizendo, pessoal. Se você tiver uma madeira muito clara, aí você precisar utilizar uma madeira mais escura, às vezes você pode usar a madeira clara e só aumentar a colorização. Porque muita gente fica procurando uma madeira escura, específica, certo? E às vezes pode demorar mais tempo do que você utilizar uma madeira dessa, que já tem uma textura boa, e só aumentar um pouco a colorização, pessoal. Essa madeira aqui ela fica em interiores, certo? Essa daqui já é a segunda aqui, na primeira página, certo? E aí, pessoal, eu utilizei também essa madeira aqui, eu utilizei uma madeira na parte da mesinha de centro.
E já é outro tipo de madeira, pessoal. Essa terceira aqui, certo? Fica do lado dessa outra que a gente acabou de falar. Só que aqui, pessoal, ela é uma madeira, ela tem uma textura muito forte. Se eu abaixar aqui, a gente consegue ver que ela tem várias imperfeições assim de cor, certo? E aí eu preferi aumentar ela aqui e deixar ela mais pra cor bege, né? Assim, mais pra uma cor mais clarinha, certo? E ela fica até mais suave, pessoal. Às vezes você quer conservar uma textura, certo? De algum material, é só você aumentar a colorização que ela vai perdendo a textura, mas ela tende a ir deixando mais suave, certo? E aí essa parte aqui do puff eu utilizei a mesma textura que eu usei no sofá aqui, certo? Aqui na parte da prateleira eu utilizei a mesma madeira que eu usei ali, só mudei um pouco a colorização. E antes da gente passar para os efeitos, pessoal, a parte de iluminação. Iluminação aqui, pessoal, eu botei luzes em todos os pontos de luz aqui, certo? Muita gente aí não bota iluminação em todos os pontos, mas é importante assim você botar, pessoal, porque a gente precisa de iluminação realista, né? Eu fiz um vídeo de iluminação, como deixar a iluminação realista, vou deixar aqui no card para vocês conferirem, certo? E aí eu botei uns pendentes ali e acrescentei a luz ali, pessoal, que a gente precisa dessa luz marcada na parede, né? Serve até como uma forma de decoração. E botei ali as luzes lá atrás, pessoal. Às vezes você faz uma cena pegando um pouco aqui a parte do sofá e às vezes nem percebe que precisa de uma luz lá atrás, mas a luz ela serve como um complemento, pessoal. Mesmo que na cena não esteja aparecendo a luz, ela serve de um complemento de uma luz assim que venha fora da cena, certo? E aqui, pessoal, eu botei luzes em cada ponto, porque na parte dos efeitos aqui, a gente, para utilizar o efeito de iluminação global, a gente precisa botar essas luzes de spot. O efeito ele funciona melhor com as luzes de spot aqui, certo? E na parte da fogueira aqui, pessoal, eu botei essas luzes que elas são aqueles Omni Light, né? Você encontra aqui nessa parte aqui, luz Omni. E aí eu escolhi essa luz aqui, você pode usar essa ou essa luz Omni aqui, certo? E aí, pessoal, aqui eu aumentei o decaimento dela. Esse decaimento é para a luz não espalhar. Se eu afastar aqui e diminuir, a gente percebe que ali em cima clareia mais o ambiente. Só que eu quero essa luz clareando só essa parte aqui, que é como se o fogo estivesse clareando, certo? Então eu aumento o decaimento aqui, para ele ficar mais focado só nessa área aqui. E aí eu botei uma luz bem alaranjada ali, certo? E aumentei aqui o brilho. E indo aqui para a parte dos efeitos, pessoal, essa aqui foi nossa cena, certo? Aqui eu desativei ali o efeito de iluminação global para ficar mais leve aqui. E a profundidade de campo também, que eu apliquei nessa parte aqui da plantinha, certo? Aqui, pessoal, quando a gente entra no efeito de iluminação global, a gente tem aquele símbolo da lâmpadazinha ali para selecionar luzes, né? E aí a gente vai selecionar algum dos spots que a gente escolheu. E nessa segunda barrinha aqui, pessoal, que é a velocidade, a gente abaixa um pouco a barrinha, que ela vai aumentar mais a luz. Se você tiver botado o brilho do spot mais fraco, você pode aumentar esse brilho da luz que você escolheu de acordo com essa segunda barrinha aqui, certo? Aqui na hora que a gente clica na opção de selecionar luzes, certo, pessoal? A gente consegue aqui saber quais os pontos que precisa marcar aqui, certo? Eu marquei aquele que tá com o verdinho ali, certo? Marquei o do corredor também, porque na hora que marca, pessoal, ele vai dar uma certa iluminação no forro, de acordo com a luz que foi marcada, certo? Ali eu marquei aquelas luzes ali, e aí a gente percebe que tem uma claridade maior ali próximo dela, certo? No forro. Aqui mais pro canto direito, perto da prateleira, a gente não percebe uma luz no forro, porque as luzes lá estão desmarcadas, certo? E ali na barrinha de baixo, a quantidade, a gente aumenta, que é para ele marcar bem essa iluminação ali no forro, certo? Esse aqui é o efeito de iluminação global, pessoal. E vamos passar para os outros efeitos aqui, pessoal. Profundidade de campo.
eu já mostrei como é que usa aqui em outros vídeos, né? A gente aumenta a quantidade e a gente adequa aqui o tamanho da área até ele chegar no ponto da plantinha ali onde eu queria, certo? A gente abaixa aqui o plano frontal, abaixa toda a barrinha aqui, que é para ele focar no primeiro plano, que é o que a gente quer desfocar, certo? Vou deixar desmarcado aqui esses aqui, que são os efeitos que mais pesam. Na hora de renderizar eu ativo eles. Eu usei aqui céu e nuvens, pessoal, aumentando aqui as nuvens baixas e as nuvens altas, que é para servir de iluminação vinda do céu, pessoal. Aqui a gente não consegue ver, o céu, então eu não utilizei os céus reais, certo? Eu utilizei o céu e nuvens, que ele serve de iluminação vinda do céu aqui para nossa cena, certo? Ele dá uma claridade. Se a gente aumentar aqui a parte de luminosidade do céu e o brilho da nuvem, certo? Ou também até o brilho geral, ele vai dar uma certa claridade na nossa cena. A gente não pode exagerar muito aqui, né? Porque ele tem que ficar dessa forma assim, que não pareça muito exagerado. O próximo efeito aqui, pessoal, eu utilizei o sol, né? Que aqui eu já expliquei várias vezes como é que funciona. A gente deixa a rotação do sol para ele ficar entrando ali, a gente consegue ver ali no piso que tem a marca do sol entrando, certo? Eu utilizei aqui também o efeito de exposição, eu sempre deixo na metade ou acima da metade. Aqui, correção de cor, pessoal, eu deixei um pouco mais baixa a temperatura, certo? E deixei as outras quantidades aqui no máximo. Nessa aqui, eu não mexi. Aqui você escolhe. Aqui você escolhe de acordo com a sua preferência, certo? Aqui no aguçar, eu deixei abaixo da metade dessa vez aqui, certo? Às vezes eu deixo ele na metade ou abaixo. Aqui eu usei Hyperlight no máximo e ativei essa opção aqui. Luz do céu eu deixei no máximo e aumentei um pouco a saturação aqui, certo, pessoal? Isso aqui às vezes varia do tipo de céu que você usa, certo? E eu deixei a qualidade aqui no alto. Efeito de sombra aqui, eu deixei o brilho e o mini shadow mais baixo aqui, certo, pessoal? Porque eu queria explorar um pouco da iluminação aqui dos spots e ativei essas duas opções. Plano de corte aqui, eu desativei aqui, certo, pessoal? Porque eu consegui ter um enquadramento que eu queria. Às vezes, se eu usar o plano de corte, ele vai cortar uma parte da nossa imagem. Quando é um ambiente pequeno, é ideal você utilizar, certo? Mas aqui eu deixei desativado. E aqui, por último, eu desativei sobreposição de imagem e ativei 2 pontos perspectiva, né? Se você quiser utilizar aquela moldura que eu já disponibilizei em alguns vídeos aqui, e aí você pode utilizar para deixar ela mais assim no formato do feed do Instagram, certo? Com aquelas molduras pretas aqui em volta. Vou mostrar aqui como é que ficou o resultado final dessa imagem. Essa aqui foi a imagem, pessoal. Aqui deu para ver que ficou bem legal. A gente consegue ver o efeito de desfoque aqui logo no começo, que era a intenção da profundidade de campo, né? A gente consegue ver ali a iluminação bem legal ali no forro, né? A gente consegue ver naquele ponto do spot ali que ficou bem claro. Ali foi a iluminação global que eu ativei naquele spot, certo? E ficou bem destacado ali, certo? E é isso aí, pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, certo? Já comenta aqui embaixo algumas sugestões de vídeo, qual a sugestão que vocês têm a dar aí, certo? E comentem aqui também a parte que vocês mais gostaram aqui dessa configuração desse living aqui, certo? Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e aguardo vocês no próximo vídeo, até mais!